uma vez que gostaríamos de publicar um vídeo posteriormente, para quem não teve a oportunidade de estar hoje presente, o possa ver quando considerar oportuno. Agradecemos então que quem não queira aparecer, desligue as câmaras e altere o nome se considerar necessário. Então, o webinar de hoje tem como objetivo apresentar e discutir de que forma se pode potenciar o envolvimento do cidadão em processos de inovação, qual o impacto da extensão do conhecimento à sociedade e ainda a importância da literacia digital e funcional na adoção de soluções. Para isso, temos hoje connosco convidados de excelência a quem muito agradeço a sua participação. São eles a professora Rosa Silva, da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e da Enfermagem, o Dr. Alexandre Lourenço, administrador do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e o Dr. Diogo Tristão, da Ciências Life. Para nos falar do envolvimento do cidadão em processos de investigação, vou passar a palavra à professora Rosa Silva. A professora Rosa Silva é doutorada em enfermagem, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, pós-graduada em supervisão clínica e mestre em enfermagem. É também investigadora júnior na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem, a UICISA, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Relembro também que a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra é também uma das entidades coordenadoras desta rede. Professora Rosa? Muito obrigada, Flávia. Vou proceder aqui à partilha. Queria proceder isto com o som, não sei se eu vou conseguir. Um bocado experimentamos, depois de não correr bem, eu volto atrás. Ok. Vou para o básico. Aqui está. Penso que já estão a visualizar a apresentação, certo? Sim? Flávia? Sim? Sim. Então, muito bom dia. Obrigada, estimada Flávia, caros participantes, por estarem neste segundo webinar da Rede Portuguesa Ambientes Saudáveis, Inteligentes e Amigáveis. Um especial cumprimento aos colegas de mesa virtual. É um grande gosto estar aqui convosco como oradora, com o propósito de refletirmos um pouco sobre o envolvimento do cidadão nos processos de investigação. Na verdade, no que concerne ao envolvimento do cidadão nos processos de investigação, considero que precisamos de novos voos, novas trajetórias, um novo olhar, e esta imagem da janela de um avião não tem o propósito de promover nenhuma síndrome de privação de viajar, tem sim a intenção de me levar aqui a dizer que precisamos de ter realmente uma nova perspectiva na ação de como fazemos investigação, que inclua o cidadão nas diferentes etapas ou em grande parte das etapas, sendo que o ideal seria em todas as fases do ciclo de investigação. Eu estou tentada a dizer que em Portugal é uma nova forma de ver o processo de investigação, de fazermos investigação. Em linhas gerais, ainda não o fazemos de forma sistematizada, estruturada, programada, refletida. O trabalho que temos feito é muito incipiente e muito centrado em algumas doenças crónicas e em áreas muito específicas, como por exemplo no estudo do medicamento. Em abono da verdade, o envolvimento do cidadão na investigação na moda é algo que é realizado de uma forma muito efetiva e estruturada em alguns países. Por exemplo, no Reino Unido, em 1996, foi criado um grupo consultivo designado Involve, que pertencia ao National Institute for Health Research e que teve a missão de incentivar os investigadores e o cidadão de fazer isto acontecer, ou seja, fazer acontecer o envolvimento do cidadão nos processos de investigação. Este grupo foi extinto em abril de 2020, muito porque a sua missão foi realizada com muito sucesso. Sem dúvida que neste âmbito Portugal precisa de fazer novos voos, ter uma nova perspectiva, não só no que se refere ao envolvimento do cidadão, mas também no contexto da investigação clínica que não é produzida. Nós produzimos pouquíssima investigação clínica, quando nos comparamos com alguns países da Europa, por exemplo, por muitas questões, não só por uma questão de falta de financiamento, mas até porque em termos reguladores, a nossa lei de investigação clínica tem algumas questões que não são facilitadoras, nomeadamente o consentimento informado, que torna em muitas situações quase missão impossível fazer investigação, por exemplo, em doentes com demência moderada avançada ou doentes mentalmente graves. No que concerne então ao envolvimento do cidadão
Em termos conceptuais, existe uma panóplia de nomenclaturas que são utilizadas internacionalmente e que não ajudam, existe alguma falta de consenso, mas sem dúvida que Patient and Public Involvement é a nomenclatura mais consensual. A nossa unidade de investigação, a Unidade de Investigação em Ciências da Saúde da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, optou por simplificar o envolvimento do cidadão. Naturalmente poderemos no futuro fazer alguma alteração, porque faz parte, as mudanças fazem parte da evolução. Então, o que é este envolvimento do cidadão? Nós habitualmente fazemos investigação para avaliar a eficácia de uma intervenção, para avaliar a eficácia de uma abordagem farmacológica ou não farmacológica, e também fazemos investigação sobre a percepção que o doente tem, por exemplo, de dor. É fazer isto, mas com o cidadão, ou seja, o cidadão passa a ser um membro da equipa de investigação, o cidadão passa a trabalhar em parceria com o investigador, desde o planear, projetar, implementar, gerir e divulgar / disseminar a investigação. Então, neste contexto, acho que vale a pena aqui clarificar 3 conceitos que eu noto que são utilizados muitas vezes de uma forma um pouco confusa e que não facilitam este entendimento. Temos o involvement, participation e engagement. A participação é aquilo que é o clássico, nós escolhemos uma amostra, fazemos o estudo naquela amostra, ou seja, o participante faz parte da investigação para colher dados ou avaliar o impacto de uma intervenção nessa população. O involvement é aquilo que eu acabei de dizer, é o cidadão passar a fazer parte da equipa de investigação, e temos aqui muitos desafios, e o engagement é depois do ciclo de investigação estar concluído, depois de termos know-how, o engagement, nós em português usamos muito a expressão, a extensão que eu aprecio particularmente, é uma das é a terceira missão até da universidade, que é levar o seu know-how, o conhecimento da universidade, da academia, levar o seu know-how, o conhecimento à sociedade. Depois de termos o ciclo concluído, temos um novo conhecimento e passamos esse conhecimento para a sociedade, tornar a ciência algo acessível, que seja fácil para o cidadão conseguir consumir o conhecimento que produzimos. A investigação realizada neste contexto diz claramente que envolver o cidadão na investigação é acrescentar valor aos resultados que são produzidos, e isto porque quando estamos a envolver o cidadão traz-nos inputs, traz-nos nova informação, ficamos a saber o que realmente o cidadão quer, o que é que realmente importa para o cidadão saber, mas depois deste processo estar concluído, passamos então à extensão, que é levar os nossos outputs para a comunidade, aumentando o nível de literacia, a capacitação, o empoderamento da nossa sociedade e, claro, a longo prazo também contribuirmos para a evolução do nosso país, da nossa sociedade. Existe um interesse crescente em envolver o cidadão leigo, então, nas atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, como uma real estratégia para melhor se responder às questões e às necessidades do mundo real. São muitas as organizações que se têm centrado nesta questão e que estão altamente motivadas para conceberem isto. EUPATI talvez seja para nós uma das organizações mais conhecidas. Temos a EUPATI Portugal, centrada no desenvolvimento do medicamento, e que tem um slogan que eu gosto particularmente, porque o saber do doente conta, mas existem muitas outras, como a Envolve, que eu falei, a Fundação Europeia do Pulmão, por exemplo. Então, em termos internacionais, uma panóplia de iniciativas têm sido promovidas no sentido de consciencializar os investigadores do potencial do cidadão para o desenvolvimento desta investigação, de uma investigação mais significativa para as pessoas, mas também iniciativas têm sido conduzidas para consciencializar o cidadão da importância deles serem envolvidos. Há uma organização que eu gosto particularmente, que é a irlandesa, que é uma rede de ensaios clínicos muito centrada nos cuidados de saúde primários, que todos os anos promove uma conferência, este ano foi em abril, a 28 de abril, e que está disponível via YouTube, para quem tiver mais interesse pode consultar-se. Eles já não têm disponível a primeira conferência, que foi em 2016, de resto todas as outras estão disponíveis.
possíveis, mas também publicou muito do trabalho desenvolvido. Esta semana também fomos premiados pela AICIB, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, que fez um webinar intitulado Desafios dos Ensaios Clínicos em Cuidados Intensivos, Lições da Covid, onde dos palestrantes, Ricardo Fernandes, de Opati, falou do envolvimento da pessoa com doença nos processos de investigação. Então, como é que podemos operacionalizar o envolvimento do cidadão? O envolvimento do cidadão, tanto na investigação como no tecido empresarial, deve começar desde a concepção, do estabelecimento de prioridades e, se possível, claro, ser envolvido em todas as etapas do tal ciclo de investigação, ou seja, desde a concepção até à disseminação. Também, para que isto aconteça, teremos que repensar como é que fazemos investigação, temos que reestruturar, readaptar a forma como é que fazemos estes processos, não só nas unidades de investigação, mas também as entidades parceiras que trabalham connosco, que nos cedem de certa forma os participantes, teremos que ter aqui alguns ajustes, e depois o investigador terá que saber comunicar com o cidadão, e o cidadão terá que também conseguir comunicar, e um dos nossos maiores desafios talvez seja o baixíssimo nível de literacia que nós temos na nossa população. Se me perguntasse assim, bom, e quais são os desafios para nós, Portugal, e como é que poderemos resolvê-los? Então, primeiramente, para conseguirmos dar alguns passos neste sentido, é fazer sessões como estas, consciencializarmos os investigadores, mas também os stakeholders da importância que o cidadão tem, definir dentro das várias metodologias, processos de ação, estratégias, definir o perfil de cidadão que nós queremos, em que situações é que será um doente, em que situações não serão doentes, instituir iniciativas também de consciencialização e de angariação do cidadão. Se existem doentes que têm doenças crónicas e em idades muito jovens, acredito que estes estão altamente sensíveis e que têm muitas capacidades para serem envolvidos no processo de investigação. Muitos outros cidadãos leigos, sem qualquer problema de saúde, não estarão certamente tão despertos para a importância que eles poderão ter na cocriação e na coprodução de novo conhecimento. Qual é a função deste cidadão? Bom, acho que de certa forma já fui falando, é ajudar-nos a aferir áreas prioritárias. Quem trabalha muito com o cidadão referem que eles são essenciais na coordenação do projeto, até na revisão do protocolo. Isto para nós, investigadores, que sempre fizemos a investigação um pouco sozinhos, pode nos parecer um pouco estranho, mas efetivamente quem faz isto de uma forma sistematizada percebe que eles trazem contributos muito efetivos. Também na realização de colheitas de dados, percebe-se quando envolvemos o cidadão na concepção dos desenhos de estudo, eles conseguem ajudar-nos a encontrarmos estratégias que vão reduzir, por exemplo, as taxas de dropouts. Existe uma coisa que nós já fazemos da nossa unidade de uma forma muito efetiva, que é na concepção, análise e disseminação do conhecimento que vamos produzindo. Vamos construindo sumários de evidência, ou seja, uma síntese do melhor conhecimento disponível, e numa linguagem muito simples, muito resumido, e antes de fazermos a disseminação desse conhecimento para o cidadão, ele passa por dois cidadãos que, na maior parte das vezes, ou quase ou sempre, dão-nos inputs muito significativos e que nos levam sempre a ter que reestruturar aquele sumário de evidência, porque para nós aquilo estava bem, estava com uma linguagem muito simples, mas o cidadão ao ler tem outra perspectiva, tem outra visão deste fenómeno. Então, vantagens que o cidadão nos traz a este processo. A investigação feita sobre isto, ou seja, a investigação que tem sido desenvolvida para verificar quais são as vantagens, e também os próprios investigadores descrevem, que a envolvência do cidadão ajuda-nos a aprimorar o desenho de estudo, auxilia a equipa de investigação a tomar melhores decisões, facilita o processo de divulgação, a análise do protocolo, a análise dos resultados, também incute maior confiança aos investigadores. Nós também sentimos isto quando o cidadão analisa o nosso sumário e nos diz que considera aquela informação muito útil, nós sentimos-nos muito mais confiantes, ok, isto faz sentido, e também consegue fazer com que a investigação atinja uma maior escala, com menor custo. Em síntese,
Então, o cidadão traz qualidade, imprime qualidade na investigação que é produzida, aumenta a probabilidade de sucesso da investigação ser bem conduzida, de haver sucesso naquilo que se pretende realizar, e depois também existe aqui um sentido de responsabilidade e de democracia, em especial na investigação que é conduzida com financiamento público, até porque os órgãos de financiamento incentivam que de alguma forma o envolvimento do cidadão ocorra nos estudos que eles financiam. Desafios, os desafios são vastos, o envolvimento do cidadão e gostava que esta mensagem, se conseguir passar esta mensagem, já ganhei uma dia. O envolvimento do cidadão é o passo a seguir para uma investigação mais significativa para o cidadão e para a sociedade. Temos que descentrar de nós investigadores e centrar cada vez mais na visão do cidadão. Em termos mundiais, o envolvimento do cidadão ainda é muito baixo, estima-se que não ultrapassa os 3 milhões em todo o mundo, e depois há aqui uma grande questão se este trabalho deve ser ou não voluntariado, são desafios que temos que resolver. Aquela organização que eu falei, irlandesa, Finanças Comentário, sobre muito consciencializar a importância de envolver o cidadão, e tem aqui um slogan que eu gosto particularmente, nada sobre nós sem nós. Eu acho que agora, se calhar, não irei ser bem sucedida, porque eu fiz o ensaio de partilhar o som, mas percebi, quando estava a partilhar esta apresentação, que não partilhei o som, mas não partilhei a tela. Vamos ver como é que isto resulta. Flávia, por favor, diz-me se estou a partilhar o som. Não. Não. Não está a ser partilhado. Pois, a experiência não foi bem conseguida, mas eu já fiz isto uma vez, vou só fazer uma tentativa, eu não quero roubar o vosso tempo. Se correr bem, correu, se não correr bem, fica para uma próxima. Avançadas. Doutora Rosa, ao compartilhar tela, em baixo aparece um quadradinho que diz compartilhar som. Em baixo, compartilhar tela, aparece um quadradinho que diz compartilhar som. Pô, eu vou avançadas, não é isso, ir ao avançadas, então, é no básico. Pois eu já fiz isto, e como eu já fiz isto, estava muito convencida que ia correr bem, e já encontrei aqui o partilhar som, mas não me está a permitir selecionar. Pois, a mim também não. Talvez alguma limitação quando se criou. Pronto, não permite, não faz mal. Para tudo há solução. Eu estou certa que vocês irão querer ver este pequeno documentário. Eu deixo o link no chat e assim poupamos 2 minutos. Mas também posso descrever, é um documentário feito com casos reais, em que os cidadãos que envolveram, que estiveram envolvidos no processo de investigação, mencionam as mais-valias que eles tiveram também como cidadão e descrevem que foi uma experiência também muito significativa. E esta menina é a grande estrela, foi uma recém-nascida e os pais foram envolvidos no processo de investigação e agora ela está crescida e eles contam como é que foi esta envolvência e além disto também envolvem doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2. Portanto, nada sem nós, muito obrigada, é tudo. Muito obrigada, professora Rosa, pela sua valiosa participação. Para não perdermos mais tempo, passaria a palavra ao Dr. Alexandre de Lourenço com o tema I Value Care, Cuidados Centrados no Doente. Entre o seu vasto percurso profissional e académico, o Dr. Alexandre de Lourenço é administrador hospitalar no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, possui vários cursos internacionais nas áreas de gestão da inovação, sistemas de saúde e financiamento e proteção social de entidades como o Israel Innovation Institute, OMS e Organização Internacional do Trabalho. Dr. Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar convosco hoje para falar de um tema tão relevante. Como foi pedido, falar-se de High Value Care, na tradução portuguesa é cuidados baseados em valor, ou pelo menos cuidados de elevado valor. Eu começava só para fazer aqui um pequeno teaser, para vos colocar aqui algumas perguntas, se me permitem. E pedia-vos para usar o slide, eu creio que muitos já conhecem a plataforma, e usarem os vossos telemóveis para conseguir ir aqui a slido.com, hashtag 112, não é do INEM, nem para chamar a emergência, mas se conseguirem fazer nos vossos telemóveis, agradecia.
Porque realmente os cuidados baseados em valor, ou de elevado valor, têm vários entendimentos, e quase que a primeira pergunta que me oferece perguntar é o que é que para si, para já, começar só aqui já uma pergunta, é só colocarem uma frase no Slido, hashtag 112, é qual é que é a vossa ocupação, o que é que vocês fazem, o que é que fazem na vida, o que é que vos traz aqui a esta conferência. Investigador, acho que foi a doutora Rosa Silva que escreveu logo, investigador, não. Teria alguma dificuldade em usar o sistema? Fisioterapeuta? Estudante? Estudante de quê, já agora? Mais. Temos pelo menos os investigadores que estão aqui a tomar dianteira. Gerontologia, gestor de projetos de inovação, fisioterapeuta, gerontólogo, estudante, docente. Não há aqui ninguém que tenha profissão de doente, logo à partida. Não é? Portanto, falamos de cuidados baseados em valor e cuidados centrados no doente. Já vemos aqui que essencialmente temos uma visão de profissionais. Deixa-me perguntar-vos outra coisa. O que é que para vocês, numa palavra, são cuidados de elevado valor? O que é que eu vou falar durante estes 10, 15 minutos que me deram? Bem, os professores que estão aqui com os estudantes já vão lhe dar nota negativa. Respeito, foco no doente, mais ideias. O que é que para vocês, o que é cuidados de elevado valor? Cuidados centrados no doente, personalização, qualidade, maior benefício, respeito, foco no doente. Deixem-me ir avançando na apresentação, depois podem continuar a responder a atenção ao doente, maior benefício, humanidade, compromisso. Temos aqui quase 10 respostas. Deixem-me, eu creio que será importante, já aqui voltamos ao slide, podem continuar a responder, mas deixem-me avançar aqui na apresentação. É naturalmente que vamos falar aqui de cuidados de elevado valor, mas sempre numa lógica uma lógica importante, que é também de qual é que é a ligação desta componente à inovação. Eu espero que consigam ver a minha apresentação. Conseguem ver? Mudei de slide. Às vezes não tenho sorte. Pronto. Às vezes não tenho sorte e o slide não muda. Mas o que eu vos queria notar desta questão dos cuidados de elevado valor, primeiro que tudo, é que depende de quem está a ver. Ou seja, quem é que está a ver? Se for um fisioterapeuta, vê uma coisa. Se for um médico, vê outra. Se for um enfermeiro, vê outra. Se for um doente, vê outra. Portanto, cada um de nós determina o que é o valor de cuidados. E este é um ponto muito importante, mas mais do que isso, depende muito para quem está a ver. O investigador sabe isto perfeitamente, mas é importante termos esta noção, é que este valor depende também para onde é que estamos a ver. Estamos a ver para o início do processo, estamos a ver para o processo, estamos a ver para o resultado, estamos a ver para o resultado importante para o doente, estamos a perguntar ao doente o que é o bom resultado para ele, estamos a perguntar ao médico o que é o bom resultado para o médico, e tudo isto condiciona a forma como se determina o valor. E para além de tudo, ainda existe a nossa expectativa do que é o valor, a nossa formatação de base, não é? Do que é que nós esperamos ver de valor, o que é que esperamos daquele procedimento, da forma que estamos a prestar cuidados. Portanto, esta questão do valor não é uma questão simples de resolver. Tem existido alguma evolução sobre esta matéria e essencialmente têm começado a ser criados conceitos para determinar o que é valor em saúde. O primeiro, apesar de ser algo muito
que acaba por ser consensual. Dos primeiros conceitos que nós tivemos, mais consolidados, aparece essencialmente na primeira década deste século. Apesar de já existir muitos estudos sobre o que é valor em saúde, desde o que é a humanização de cuidados, vários conceitos. Mas a ideia de valor em saúde começa a aparecer essencialmente esta década por um especialista em estratégia, que era o Michael Porter, e que veio aparecer e vender, criar quase este conceito, quase como um conceito marketizado, né, vendável, que é um conceito que assume que os serviços de saúde essencialmente estão a prestar produtos ou subprodutos, que estão a fazer consultas, estão a fazer cirurgias, e o argumento dele é de que nós estamos a olhar para o sítio errado. O que nós devíamos estar a olhar era para os resultados importantes no final do processo. E se nós temos um objetivo, quando prestamos cuidados, evidentemente é recuperar a saúde da pessoa, mantê-lo com saúde. Quando nós só estamos a medir e a olhar para o número de consultas, para o número de cirurgias, evidentemente estamos a falhar e não estamos a criar necessariamente valor. Esta relação entre os resultados em saúde e o custo, geralmente foi este conceito que foi dado em valor dentro deste conceito do Michael Porter. Este conceito foi evoluindo e ultimamente começou-se a usar este conceito de cuidados de elevado valor, tendo muito maior abrangência. Eu faço parte também do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, de um fórum que é o High Value Care, que essencialmente pretende criar estratégias para desenvolver estes cuidados de valor, que não sendo nada simples de conceito. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Portanto, o que é importante nós fixarmos: para o doente, o valor é uma coisa, para um profissional de saúde é outra, e mesmo, reparem, aquela questão que eu falei logo no final, de que depende da nossa perspectiva, é evidente que até numa questão de género, o valor para uma senhora é diferente do valor para um homem. Todos os nossos condicionantes pessoais vão influenciar a forma como nós vemos o valor. Neste conceito inicial do Michael Porter, essencialmente este valor eram resultados sobre custos, esta relação. O outro ponto da minha conferência era o que é que são estes cuidados centrados no doente, que estão muito ligados, evidentemente, ao que é os cuidados baseados em valor. E eu aqui ia também testar a vossa paciência, como fez a doutora Rosa Silva, a tentar partilhar convosco um vídeo. Mas não sei se também vou ter sorte, mas veremos se no meu computador isto funciona. Se não funcionar, também deixo o chat, também não há problema. Deixa-me só colocar. Ver se eu vou ter sorte aqui no meu. Eu não sei se a Caritas está a organizar, me deu permissões adicionais aqui no meu computador. Não sei se conseguem ouvir música. Around the world, people are living longer, but often with multiple diseases and conditions that require care over many years. And unfortunately, too many people are not informed or consulted in the care they receive. In some countries, only 1 in 3 people have the risks of their treatment explained to them. 1 in 5 people have at least one unnecessary test. And up to 40% of health spending is wasted due to inefficiency. Healthcare should not be like this. Remember, people live with their condition 24/7, not only when they seek care. That's why people-centered care is so important. People-centered care means ensuring that health services are tailored to people's needs and are provided in partnership with them rather than simply given to them. It means care where people, families, and communities are respected, informed, engaged, supported, and treated with dignity and compassion. People-centered care can have lasting benefits. It improves the trust, experience, and outcomes people have from care, the confidence and job satisfaction of health professionals, and the quality and efficiency of health systems. People-centered care
can increase access to health services and reduce unnecessary use of services. Ultimately, it means people get the right care at the right time and in the right place. But too often, this type of care is not standard practice. Implementing people-centered care requires fundamental changes in our approach to healthcare. It means rethinking how health services are organized, managed, and delivered. It means shifting away from asking, "What is the matter with you?" to "What matters to you?" Around the World Health Organization is working with countries to design health systems that put people and their needs at the center of care. Because that's the healthcare that everyone deserves. Esta é uma mensagem poderosa. Muitas vezes me pergunta o que é que muitas vezes estamos a fazer nos nossos sistemas de saúde, na forma como prestamos cuidados. E realmente esta mensagem é, pelo menos para mim, é muito forte. E realmente nós muitas vezes continuamos focados nos meios que colocamos ao dispor dos serviços de saúde e focados nestes número de consultas, número de sessões de fisioterapia, número de cirurgias. E a percepção que cada vez devemos ter mais é de que isto não funciona, nem vai funcionar. E quando no vídeo nós falámos em repensar o sistema de saúde, é um bocadinho isto que nos é exigido. E cada vez mais temos de ter esta consciência, que a forma como muitas vezes prestamos cuidados, e permitem-me ser muito direto nisto, é uma forma de prestar cuidados que em muitos aspectos está obsoleta e tem grandes falhas. E nós não podemos ficar satisfeitos com as falhas. Podemos ficar orgulhosos do que atingimos até agora, mas não podemos ficar confortáveis com o sistema que temos. E é isso que nos exige, é essa necessidade de pensar de forma diferente. Porque mesmo a forma como prestamos cuidados hoje tem falhas enormes na ligação entre os vários prestadores, e que se criam estas barreiras insustentáveis para muitas pessoas que necessitam de cuidados. Eu geralmente apresento esta fotografia, uma ponte nas Honduras, em que um rio, como veem, passou ao lado ali daquela ponte. As pessoas que construíram a ponte não eram totalmente tontas, não é? Por uma expressão, não é? Aquela ponte estava lá e fizeram-na e ela serviu para alguma coisa. Mas, entretanto, o rio, uma tempestade tropical, mudou o curso do rio. E é muitas vezes esta imagem que eu vejo no sistema de saúde hoje. O sistema de saúde que nós construímos essencialmente focado para cuidados agudos, hoje a maioria dos doentes precisa de cuidados crónicos. Temos que responder essencialmente a doentes mais envelhecidos, pessoas que procuram os hospitais não num instante, mas que vão procurar os hospitais ao longo do seu ciclo de vida. Nós hoje seguimos narrativas de vida, não seguimos episódios de agudização de uma doença. E é isso que o sistema se deve transformar. Infelizmente, nós nos serviços de saúde estamos muitas vezes ocupados e temos uma grande dificuldade em ver coisas novas. E é aí que entra esta necessidade de nós promovermos a inovação nas instituições de saúde. Eu também estou convencido que as formas como nós estamos organizados dificilmente vão fazer coisas diferentes do que fazem hoje. E nós temos aqui várias pessoas mais novas, estudantes, e eu creio que é o desafio grande para as pessoas que fazem inovação, para que querem ter novos projetos, é realmente de repensar e criar novas formas de prestar cuidados. Nós temos exemplos por todo o mundo de novas formas de prestar cuidados. Eu acho que a nossa mentalidade não se pode cingir a um centro de saúde, a um hospital. Vão existir formas diferentes de prestar cuidados, que permitam uma ligação e, essencialmente, cuidados centrados nas pessoas e não cuidados centrados em espaços físicos. E é essa a evolução que nós temos que fazer, que é realmente pensar em serviços, em funções
e só depois pensar na forma. Porque nós temos muitos modelos de envolver os doentes. Podemos pensar neles como os cidadãos e dar-lhes voz, podemos pensar também na coprodução e desenvolver estes serviços com eles, e também podemos lhes dar mais escolha para eles escolherem os serviços que necessitam. Este último ano foi um ano muito dramático para todos nós e particularmente para as pessoas que trabalham nos serviços de saúde. Mas também pode ser um ano para nós fazermos um bocadinho aqui o reset. Esta imagem que eu vos trago aqui é um pace car, que são aqueles carros que aparecem quando há acidentes na Fórmula 1, para quem segue estas coisas, mas que todos os carros, muitos deles andavam a velocidades diferentes, uns iam à frente, outros atrás, e todos eles param e todos ficam na mesma ordem, mas todos partem do mesmo, reiniciam a corrida. E parece-me que agora nesta fase começamos a repensar o pós-pandemia, devemos realmente ter a oportunidade para pensar o sistema de saúde e pensar o sistema de saúde essencialmente pensando do ponto de vista de quem precisa de nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Alexandre, pela sua participação tão interativa e com um vídeo com som desta vez. Vou então passar a palavra ao nosso último convidado, o Dr. Diogo Tristão, que nos traz o tema Processos de Cocriação e a importância da literacia do utilizador final. Diogo Tristão é o Team Leader da equipa de Customer Care da Cias Life e diz que este é um departamento que ajuda a distribuir sorrisos por todo o país. Da sua formação com os estágios de gerontologia e a comunicação empresarial, e todos os dias mostra aos séniores e equipas técnicas de que forma a tecnologia é um fator muito importante na inclusão social. Tem também um mestrado em envelhecimento ativo. Diogo Tristão. Ora, bom dia a todos. Obrigada pelo convite e obrigada, claro, a todos por estarem presentes. Eu trago um tema um bocadinho mais leve do que o professor ou o Dr. Alexandre Lourenço, mas na gênese é exatamente a mesma coisa, que é até que ponto o mundo onde nós vivemos está adaptado às novas realidades. E neste caso eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Portanto, eu vou-vos mostrar neste caso a Cias Life, que é uma empresa de software, e nós adaptamos software às pessoas idosas. Portanto, nós temos a preocupação de adaptar algo que não está adaptado à nossa população, ou pelo menos nunca é criado com base nas necessidades de uma população mais envelhecida. Eu aqui, como vocês podem ver, eu ponho aqui os séniores versus tecnologia, e quem joga jogos de console, este versus normalmente quer dizer uma guerra, é uma luta. E é mesmo isto, os nossos idosos têm receio, têm uma luta com as tecnologias, muito porque elas nunca foram pensadas e nunca foram evoluídas com base no utilizador, ou seja, elas são pensadas dentro de um gabinete de engenharia, de engenharia de software, e depois as pessoas acham que as pessoas se vão adaptar a elas. Portanto, por isso simplesmente é o que acontece. Não é que nós pensamos. Portanto, as tecnologias são de interação difícil, são de necessidades que nem sempre vão de encontro a este tipo de população e são muito difíceis de acompanhar. Portanto, para vocês terem um paralelismo do que é para uma pessoa mais velha interagir com uma tecnologia, se calhar é darem-nos um drone para as mãos e dizer, agora pilotem o drone dentro de casa sem estragar nada. É mais ou menos isso que um idoso sente quando pomos um computador ou um smartphone à frente. Porque é que nós somos ou quisemos criar? Nós temos as pessoas sempre como motivação, portanto nós centramos-nos nas pessoas e a tecnologia é só um meio, e nós ajudamos a população idosa a estar mais social ou a estar mais incluída através da tecnologia. Portanto, a nossa missão é uma inclusão social através da tecnologia, e nós acreditamos que a idade não é nunca e nunca deverá ser um fator de exclusão para o que quer que seja. Como é que nós trabalhamos? Nós juntamos aqui 3 componentes muito importantes, que é a experiência em ambiente real, a validação e o feedback dos profissionais e dos utilizadores, e claro, fazemos isto com a terceiro passo é sempre o desenvolvimento e integração de tudo o que recolhemos. No fundo, isto é uma cocriação. E depois disto tudo, como é que se constrói? Não é? Nós temos que dar aqui alguma coisa palpável para quem todos os dias utiliza isto. Temos um modelo de proximidade. Nós desde o início, desde a gênese, é sempre feito em trabalho com os utentes,
com o sénior sempre centrado neles, com as equipas que trabalham com eles. Depois temos a fase de adaptação, não é? Eu tenho estes dados e tenho este conjunto de informação que recolhi, eu vou adaptar e, claro, a ponta do iceberg é sempre a produção da equipa de software e de engenheiros. O que normalmente vocês veem que nas linhas de produção do que é o software é ao contrário. Nós produzimos software e depois, será que dá? Se não der, as pessoas depois também adaptam-se. É um bocado assim como funciona o software hoje em dia. Como é que nós fazemos esta adaptação? Sessões de experimentação de funcionalidades, quer nas implementadas, quer nas em desenvolvimento, nós temos este ciclo contínuo de ir vendo se está a funcionar, se temos que evoluir, temos uma nova feature ou uma nova função e voltamos ao início. E depois, claro, temos anos onde recolhemos muita informação e onde desenvolvemos uma nossa bíblia interna, perdoem-me o paralelismo aqui com a religião, que são os nossos princípios de interação. E tudo o que nós desenvolvemos é baseado nestes princípios. Portanto, onde o hardware e software é desenvolvido sempre de encontro aos gostos e vontades desta população, e todo o desenvolvimento tem que ser testado e validado em relação a eles mesmos. Portanto, é isto que nos diferencia sempre. Estes pressupostos dividem-se em 4 áreas: o design, o dumbing down. O dumbing down é uma super simplificação do que é este software, de interação e de feedback. No design, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo, nós não utilizamos nenhum tipo de periférico, nem de teclado físico ou virtual, porque é uma interface muito pouco natural. Nós, quando nascemos, não somos capazes de usar um teclado, nós somos capazes de indicar e pouco mais. Portanto, para já, e porque estes pressupostos também têm sempre uma evolução, ou seja, a população de hoje não é da amanhã, nós, por exemplo, não utilizamos um teclado. Não quer dizer que no futuro não exista um teclado, mas neste momento ainda não é viável, dada a população que nós temos. Por exemplo, as cores, nós temos um elemento consistente, muito parecido, por exemplo, com o semáforo. O verde para nós é sempre uma ação positiva e de andar para a frente, e o vermelho é sempre de recuar. Por exemplo, as fontes têm que ter sempre um tamanho que seja perceptível. Depois passamos aqui para a simplificação, ou o dumbing down, onde, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande, onde com 3, 4 cliques, isto já é o limite, as pessoas têm que conseguir iniciar uma aplicação. E, por exemplo, o botão de sair tem uma dupla função sem que esteja descrito, ou seja, o botão é sempre para voltar atrás, mas quando se volta atrás não diz voltar atrás e depois diz sair. Portanto, esta é a simplificação exigida para este tipo de público. Depois temos também um sistema de login simplificado, nós não podemos ter nunca nem palavras-passe, nem e-mails, nem nada que seja parecido. Portanto, utilizamos um sistema muito parecido com os nossos contactless, são os cartõezinhos onde tem a informação e, portanto, o utente só tem mesmo, o utilizador só tem mesmo que fazer este login através de um cartão que está programado. E depois, claro, a tal simplificação que eu vos falava dos interfaces. Portanto, nós hoje temos aplicações, onde nós guardamos as fotografias no nosso telemóvel chama-se galeria. Para nós que estamos habituados, ok, é uma galeria, as fotos devem estar para lá, mas isto não diz absolutamente nada a quem não utiliza a tecnologia. Portanto, nós temos álbuns, são os álbuns de família, por exemplo, o tirar fotografias em vez de câmara, porque uma câmara não quer dizer que eu vou tirar uma fotografia. Portanto, e a quem telefonar em vez de contactar. Portanto, são simplificações que nós fazemos mais comuns. Depois, claro, temos os pressupostos da interação, estes muito importantes. O toque é sempre a interação mais básica do nosso sistema. Nós hoje em dia temos dos nossos smartphones. Os nossos smartphones são muito contraditórios no que são as interações naturais, são contraproducentes mesmo. Nós hoje em dia temos bebés a fazer zooms nas revistas, né? Portanto, chegam a uma revista e aumentam a imagem. Isso não é inteiramente positivo, porque nós estamos a retirar o que são os nossos interfaces naturais. Portanto, aqui o toque é sempre o mais natural. O arrastar, só em último caso é que usamos, e o arrastar depois tem aqui outras layers, outras subposições de interações, e o indicar é sempre uma alternativa ao arrastar. Porquê? O sénior, nós no nosso smartphone fazemos o scroll e fazemos aquela coisa toda sem olhar para o que estamos a fazer. Os idosos, o que reparamos foi que eles, pronto a ponto, é para onde olham, sempre. Ou seja, por exemplo, o indicar é sempre uma alternativa ao arrastar, porque ele carrega num e carrega na outra ação e está imediatamente a fazê-la.
Depois, claro, temos o feedback. É importante, nós não precisamos dos nossos feedbacks ápticos dos telefones, mas nós nem sequer precisamos deles. Nós carregamos e sabemos que o telefone fez ou não, ou o ecrã fez ou não o que nós queríamos. Aqui não, nós temos sempre um som, temos elementos sensoriais que ajudam a pessoa a perceber que carregou, que fez uma ação na aplicação. Os pop-ups, que são de informação e só e unicamente de informação, não servem para baralhar o utilizador com coisas que não sejam necessárias. Temos mensagens de voz auxiliadoras para incluir, por exemplo, quem não sabe ler. Portanto, é importante que o utente carregue, o utilizador carregue, e quando não sabe ler, o computador vai informar do que é que está ali e descrever. Claro, temos sempre um reforço negativo. Eles já estão de pé atrás, porque eu comecei esta apresentação com o que é esta tecnologia. Se nós temos alguma coisa a dizer que eles estão errados ou que fizeram mal, a coisa não vai funcionar. Portanto, nós trabalhamos sempre por reforços positivos. E depois, claro, temos as ajudas nos jogos. Os nossos jogos mostram como é que os utilizadores devem utilizá-los e mostram as vezes que forem necessárias e sempre que eles iniciam um novo jogo. E o que é que isto quer dizer? Quando nós nos preocupamos e fazemos esta cocriação, incluindo as pessoas que vão utilizar, neste caso, no nosso caso são os séniores, isto é a imagem que nós temos de pessoas ou de séniores a utilizar as tecnologias quando estas são desenvolvidas em ambientes de cocriação. Portanto, quando nós nos preocupamos e os incluímos, acho que como qualquer uma das outras duas apresentações mostrou, é importante nós trazermos as pessoas para este tipo de criação. Eu estou a falar do software, a anterior foi a dos cuidados e a primeira foi a da investigação, e acho que isso é uma das maiores revoluções que nós temos hoje em dia. Nós estamos finalmente a envolver as pessoas no seu dia-a-dia e no que lhes melhora a sua qualidade de vida. Obrigada. Qualquer questão, podem contactar-nos, nós somos simpáticos 99% dos dias do ano e pedimos sempre desculpa por 1%. Portanto, estejam à vontade. Muito obrigada por esta apresentação. Não consegui deixar de identificar o trabalho que vocês fazem com o trabalho que nós também fazemos na Caritas de Coimbra no teste das novas tecnologias com os nossos adultos mais velhos, e passamos muitas vezes também por essas experiências e também na cocriação. Há uns anos tínhamos muito esse problema de nos chegarem muitas tecnologias já fechadas e que nunca ninguém tinha perguntado aos nossos utentes se eles precisavam delas. E então a resposta mais natural que nós tínhamos era: isso é muito giro, mas para os nossos netos. Pronto, e então por isso dava agora início à sessão de perguntas e respostas com os nossos convidados. Sintam-se à vontade para colocarem as vossas questões ou participarem da forma que acharem mais pertinente. Olá, Flávia. Olá a todos. Antes de mais, queria dar os parabéns a todos os oradores, foi sem dúvida muito interessante. Eu gostava de fazer uma questão, possivelmente à professora Rosa, e seria se considera que existe investigação que possa ser feita sem o envolvimento do cidadão e também que estratégias é que a Escola Superior da Enfermagem de Coimbra está a ter para angariar cidadãos para os seus processos de investigação, por favor. Dá sempre jeito, já tenho noção. Eu quanto mais leio, quanto mais penso sobre isto, eu analiso o envolvimento do cidadão como ética. Não fazemos investigação sem passar por uma comissão de ética e eu acredito que no futuro a investigação se envolver o cidadão. Será mandatório se queremos produzir investigação realmente com valor. A nossa unidade está a traçar uma estratégia, vamos tentar perceber se é uma boa estratégia, o tempo nos dirá, que é criar uma bolsa de cidadãos para termos cidadãos que se mostrem disponíveis, que se queiram inscrever, que tenham interesse de criar valor, e depois o investigador faça o perfil que precisa, faça a necessidade que tem em termos de investigação, procurar o cidadão que esteja mais disponível. Deixo aqui já esta ideia, se vocês tiverem interesse, estamos a traçar este rumo, este caminho. Queríamos muito construir uma bolsa de cidadãos que estivessem disponíveis para colaborar connosco,
porque, por exemplo, o que sentimos agora nos sumários de evidência é que às vezes encontrar um cidadão disponível para fazermos isto nem sempre é fácil. Temos usado as nossas redes internas, porque estamos no início de um processo, mas eu também acredito que as pessoas gostam muito de serem significativas, de contribuírem para a sociedade, e temos noção disso. Quem faz voluntariado, eu faço voluntariado nas ruas do Porto, dou de comer durante a noite a quem passa a noite ao frio, e percebo que as pessoas gostam de ter um papel ativo na sociedade, portanto também acredito que seja fácil de encontrarmos aqui alguns cidadãos que estejam disponíveis para colaborar nestes processos. Espero ter respondido. Sim, claramente. Muito obrigada. Muito obrigada, Diana, e muito obrigada, professora Rosa. Queria saber se mais alguém gostaria de colocar alguma questão para algum dos nossos convidados. Bem, eu se calhar aproveito o momento também para questionar os restantes oradores, nomeadamente o Dr. Alexandre Lourenço e também o Diogo Tristão. Portanto, o envolvimento do cidadão nunca é uma tarefa muito fácil de implementar e se calhar com duas perspectivas muito dispares, portanto, o Dr. Alexandre com os cuidados formais de saúde e o Diogo com a sua perspectiva de cuidados formais, mas de saúde, de que forma é que vocês estão a envolver o cidadão nos vossos processos de inovação? Obrigada. Muito concretamente, muito dificilmente. Nós não temos, de uma forma estruturada e de envolver a definição da forma como prestamos cuidados, não, temos mecanismos muitas vezes indiretos de inquéritos de satisfação, e a evolução dos últimos anos no SNS baseou-se muito nesta questão da satisfação, mas ainda não chegámos ao ponto de ter instrumentos, por exemplo, de cocriação. Aliás, quando nós falamos de inovação aberta, ou de Open Innovation, em que muitas vezes íamos estar a perguntar aos doentes o que é que eles precisam, o que é que eles necessitam, temos aqui barreiras enormes para que isso aconteça. E, evidentemente, depende muito de nós. O que eu pretendi também dizer na minha pequena conferência foi de que, apesar de nós podermos ter alguns ganhos incrementais nos hospitais ou nos centros de saúde, dificilmente com a mesma forma de prestar cuidados vamos ter ganhos substantivos. O que me parece aqui que nós devemos entender é que os cuidados, não existem cuidados informais ou formais. Existem cuidados. Também não existem cuidados sociais nem cuidados de saúde. Existem cuidados. E o grande esforço que nós temos que fazer é realmente conseguir fazer esta integração. E não é fácil. E é aí que, permitam-me essa expectativa, é de que, essencialmente, as pessoas mais inovadoras no sistema venham a fazer esse aporte, porque muitos de nós, inclusive eu, já estamos muito pré-formatados para ver o que estamos a ver. E quando eu disse ali que o valor depende de quem está a ver, quando está a ver, e mesmo do que é que espera ver, a inovação realmente, e a expectativa da inovação, e muito associada a este webinar, é realmente aparecer pessoas que veem coisas diferentes. E essa é o trabalho de quem está nos hospitais a promover a inovação, e nos centros de saúde, e no setor social, é de realmente pavimentar o caminho para essas pessoas aparecerem. Muito obrigada. Diana, eu tenho um tema mais fácil, não é? Portanto, eu primeiro não tenho centenas de anos de história, e a história pesa, e nos cuidados de saúde pesa, há coisas que estão estabelecidas, e há pessoas sempre que insistem em fazer as coisas como sempre foram feitas, muito pouco inovadoras. Nós, na área da informática, neste caso no software, ainda não temos o peso da história em cima, ou seja, nós ainda conseguimos galgar aqui caminho com uma maior leveza, portanto temos uma maior agilidade por causa disso. Portanto, as pessoas estão mais predispostas a testar algo que os entretenha, que lhes traga um benefício imediato, do que propriamente estarem a participar em coisas mais formais, relacionadas com a sua própria saúde, que muitas vezes também não põem em causa, mas põem muitas dúvidas. Portanto, nós temos uma maior facilidade. Nós temos os nossos utilizadores e temos
não fosse o Covid, e isso a pandemia afastou-nos um bocado do nosso utilizador, mas não fosse isso, nós temos sempre participações super divertidas quando fazemos a nossa recolha de dados com as nossas designers, com a usabilidade, tudo o que seja, e mesmo quando nós estamos com eles, com a utilização, é o que eu digo, é muito mais leve, é muito mais cool, perdoa-me o termo, nós fazermos esta recolha e estar com estas pessoas é sempre muito mais divertido do que estarmos propriamente a desenhar um modelo de cuidados de saúde ou a fazer uma investigação relacionada com a saúde, e isso dá-nos mais agilidade, aí temos uma pequena vantagem. Obrigada, Diogo. Foi muito esclarecedor. Queria só aqui agradecer ao Dr. Alexandre Lourenço, que vai ter que se retirar. Muito obrigada pela participação. E obrigada por terem respondido a estas questões. Já agora, queria saber, nós realmente temos muito esta dificuldade, como uma entidade com utilizadores finais, temos realmente muita dificuldade em integrar os cuidados de saúde com os cuidados sociais e transmitir esta informação. É uma das dificuldades que nós temos maior, é realmente fazer esta integração, quando temos projetos que precisem de, por exemplo, integrar a informação do Sistema Nacional de Saúde, e por isso esta apresentação do Dr. Alexandre Lourenço foi muito interessante para nós como entidade. Queria saber se mais alguns participantes tinham mais alguma questão? Não, se mais ninguém tiver nenhuma questão a acrescentar, gostaria só de agradecer uma vez mais aos oradores que aceitaram participar hoje e partilhar a sua experiência com a Rede Portuguesa, e também aos participantes que estiveram hoje connosco. Relembro que as entidades que ainda não estão inscritas na rede podem fazê-lo a qualquer momento, e em relação aos membros, vamos partilhando convosco novas informações. Muito obrigada a todos. Diana, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, ou algum dos participantes. Olha, eu gostava de acrescentar apenas mais uma informação, que já estamos a preparar o 3º webinar sobre o tema ambientes, portanto, fiquem atentos às redes sociais e às nossas comunicações, porque em breve teremos mais informações acerca do próximo webinar e também ao lançamento do próximo artigo de opinião. Quem tiver interesse será sempre muito bem-vindo para partilhar a sua opinião, que nós muito gentilmente iremos também disseminar junto dos nossos membros da Rede Portuguesa. Eu também queria agradecer novamente a participação de todos, nomeadamente dos nossos oradores e moderadora Flávia. Muito obrigada também pela tua ótima moderação, e se calhar passaria a palavra aos restantes participantes, caso queiram partilhar. Muito obrigada. Obrigada por este momento, que também para nós que é sempre um desafio tentar transmitir as nossas ideias de forma que os outros nos entendam. Estou disponível, se me quiserem contactar para discutirmos, tomarmos um café sobre este assunto, será certamente um bom tópico de conversa. Muito obrigada, um bom dia para vocês, fiquem bem. Da minha parte também, agradecer este convite, e que estamos sempre disponíveis para este tipo de atividades ou outras que vocês acham que nós somos uns bons participantes. Desafiem-nos sempre, nós adoramos desafios, até o nosso dia-a-dia é o desafio. Se quiserem conhecer mais dos meandros do software e de como é que se adapta, contactem-nos, estejam sempre à vontade. Nós somos sempre simpáticos, como eu disse, e mais uma vez obrigada pelo convite. Pronto, penso que estamos de saída. Muito obrigada a todos mais uma vez, e até à próxima. Um bom dia. Obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Obrigada. Obrigada.